Olá mais uma vez, é hora da nossa terceira aula de Filosofia Geral da Ciência e o tema de hoje é explicação, causalidade e leis científicas. Muito bem, uma primeira aproximação, uma primeira abordagem a esse tema, ele pode ser pensado mais intuitivamente a partir de algumas perguntas que a gente costuma fazer quando a gente quer saber de algo. Então, geralmente, quando a gente faz essas perguntas do tipo por quê, o que a gente espera é que a pessoa que tem algum conhecimento de causa nos mostre de que modo aquele evento que a gente pede, que clama por explicação, aquele evento que pede uma explicação, ele é esperado a partir de outros conhecimentos que a gente já possui. Né? Por exemplo, no caso do lago congelado, né, se a gente sabe que na noite anterior fez menos 14 graus Celsius e que a água solidifica em 0 graus, isso significa que é esperado que o lago esteja com a superfície do lago esteja congelada. Se a gente sabe que é, na presença de uma infecção o corpo tende a aumentar a temperatura para proporcionar uma imunidade, né, para combater esse vírus, então nós esperamos de fato que esse aumento da temperatura leve a uma febre, né, uma infecção. Quando a gente então vai dar uma resposta para uma pergunta do tipo por quê, a gente está esperando um certo número de condições, mais um certo número de relações que a gente supõe serem verdadeiras, de modo que aquele evento a ser explicado ele seja entendido quase como um resultado lógico daquelas coisas que foram colocadas como elementos anteriores. O primeiro autor que percebeu, na história da filosofia da ciência, que percebeu que um pedido por explicação, né, e uma explicação científica é muito próxima de um argumento dedutivo foi Karl Hempel. Então, o Karl Hempel a gente chama, né, na filosofia da ciência, ficou conhecido como modelo de cobertura por leis. Esse modelo de cobertura por leis ele supõe que há certas condições específicas, né, que estão presentes e certas leis gerais que, se forem verdadeiras junto com essas condições enunciadas, elas explicam, tornam necessário a existência daquele fenômeno a ser explicado. Então você tem aqui que o explanans é esse conjunto formado pelos enunciados das condições antecedentes mais as leis gerais. E o explanandum, aquilo que está para ser explicado, é, é um resultado dessa conjunção, desse conjunto de enunciados de condições específicas mais leis gerais. Então a ideia de que existem certas leis que em determinadas condições resultam naquele fenômeno que pede por explicação é uma contribuição de Karl Hempel. Hempel, em 1948, junto com Oppenheim, escreveu um artigo falando sobre a explicação científica. Em 1965, ele escreveu um livro, e sem colaboração, né, explicando um pouco esse modelo de leis de cobertura por leis. Tá? A ideia, por que chama cobertura por leis? A ideia é de que certas leis que são universais, são gerais, mais certas condições específicas cobririam, né, acobertariam uma gama de fenômenos e tornaria então esses fenômenos não só possíveis, como de se esperar que eles aconteçam, certo? Então, esse modelo, como vocês veem aí na tela, é um modelo nomológico dedutivo, ou DN, tá? DN porque em inglês Deductive Nomological. Por quê? Porque a partir nomológico por causa de nomos, o nome grego, que significa lei. E por dedução, e é dedutivo porque essas leis mais condições gerais teriam como resultado
por dedução, você teria aquele enunciado explanando aquilo que está para ser explicado. Ele seria uma espécie de consequência lógica dessas premissas que seriam as leis mais as condições. Então, essa ideia de que a explicação é muito próxima de um argumento dedutivo foi primeiramente colocado por Karl Hempel. Alguém pode perguntar, mas espera aí, a ciência não é só leis gerais imutáveis, certo? Ela também apresenta leis estatísticas e leis prováveis, né? Certas condições que são mais variáveis do que propriamente leis gerais, como se tem, por exemplo, na física. Bom, para isso, o Hempel também levantou a ideia de leis probabilísticas. Tá? Só que nesse caso, o fenômeno a ser explicado seria provável, e não necessário, certo? Leis probabilísticas mais condições específicas explicariam certos fenômenos estatísticos. E essa forma também presente em Hempel, né, ali, é chamada de indutive statistical, ou estatístico-indutivo. Tá? Então ele tem esse formato muito parecido também com o nomológico dedutivo, mas nesses casos em que a estrutura argumentativa ela exibe simplesmente que o fenômeno a ser explicado é provável a partir das premissas, certo? A partir da conjunção entre as leis probabilísticas e as condições específicas. Vou pegar um exemplo de explicação ND, lembrando que explicação ND é que há condições específicas, mais leis gerais, que resultam necessariamente naquele fenômeno a ser descrito, a ser explicado. Muito bem. Uma das leis que a gente tem mais comuns, né, mais fáceis de se entender essa explicação da explicação de Hempel é a lei de Boyle, é a lei dos gases perfeitos, né, em que PV sobre T é igual a K. Isso significa que a pressão e o volume são diretamente proporcionais e a temperatura é inversamente proporcional. Isso significa que a pressão e o volume dividido pela temperatura são uma constante, certo? Ela algumas vezes é expressa como PV igual a nRT, e nR aí seria um valor constante, e isso significa que a pressão é diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional à temperatura. Tá? Então, se houver isso, Boyle sugere então que isso é uma lei, tá, para os gases, e se eu quiser explicar um fenômeno segundo o qual há uma diminuição de volume na mesma escala em que há aumento da pressão, tendo a temperatura sempre constante, né, o que explicaria esse fenômeno? O que tornaria explicável esse fenômeno? Tá? Então, um exemplo que a gente pode dar, né, dessa aplicação dessa lei é uma panela de pressão. Na panela de pressão você aumenta a pressão, o volume é o mesmo, ali presente, e aí a temperatura ela diminui. A temperatura de ebulição da água, por exemplo, ela vai diminuir numa panela de pressão. Então você tem um conjunto enorme de fenômenos que podem ser explicados a partir dessa fórmula, né, do de Boyle. E, por exemplo, se eu quisesse explicar a diminuição do volume de um sistema fechado em que a temperatura se mantém constante, eu posso simplesmente apontar para essa lei de Boyle. Eu tenho um sistema fechado, né? É um sistema que funciona bem para essa lei, certo? E aí eu tenho a temperatura mantida constante e eu tenho o aumento da pressão. O aumento da pressão e a temperatura mantida constante são as condições específicas. A lei geral está dada, que é a lei de Boyle. Muito bem, isso explica a diminuição do volume nessa mesma escala da pressão, que é o fenômeno a ser explicado. Então isso mostra, né, com a lei mais as condições, mostraria, né, ou tornaria necessária aquele explanandum. Ele seria necessário nesse caso, esse enunciado
do explanando, né? O volume diminui na mesma escala da pressão. Muito bem. Esse esquema também do Hempel funciona não só para explicar fenômenos empíricos específicos, mas também funciona para explicar leis cada vez mais gerais que vão abrangendo as leis menos gerais. Essa lei de Boyle ela vai ser incorporada numa teoria cinética dos gases, ou se você pegar um exemplo mais também na física, você tem a queda livre de Galileu sendo incorporado na gravitação universal de Newton, que é incorporado na relatividade especial do Einstein. Tomando então a lei da gravitação universal, né? Nas condições muito específicas de a Terra estar muito próxima, né, o objeto está muito próximo da superfície terrestre, ele funciona como Galileu prevê. Então você tem aí a incorporação, né, a lei da queda livre do Galileu é um caso da gravitação universal do Newton quando a distância é muito curta. E se você vai para um fenômeno para além disso, você tem a lei de Einstein, que em determinados casos em que que nós não temos velocidade próxima da luz ou que não estamos falando da luz, eles funcionam como o Newton prevê. Tá? Esses fenômenos que não englobam os fenômenos luminosos funcionam como Newton prevê com a parte do tempo. Então, essas condições específicas mais a lei geral. Então, a lei da relatividade geral mais certas condições específicas explicam a lei da gravitação de Newton, que, por sua vez, sob certas condições específicas, explicariam a queda livre de Galileu. Isso mostraria um modelo cumulativo, né, de cada vez mais uma teoria mais geral incorporando as teorias menores ou de extensão mais limitada e mostrando como a ciência vai avançando a partir então desse sentido cumulativo. Tá? Bom, um problema que podemos levantar contra o modelo hempeliano de explicação é famoso, é o problema do mastro e da sombra. Imagine então um mastro em que há a incidência da luz solar e isso projeta uma sombra, né, no chão. E claro, nós podemos explicar o tamanho da sombra a partir do tamanho do mastro, do ângulo de incidência do Sol, da luz do Sol. Aí você pode inclusive calcular com leis da geometria, mas essas condições, né, do ângulo de incidência mais a altura do mastro, você calcula a sombra e você explica o tamanho da sombra. O problema é o seguinte, você também poderia explicar e inverter o explanando com explanas aqui. Ao invés de explicar o tamanho da sombra, você poderia explicar o tamanho do mastro a partir da luz solar, da sombra projetada, o tamanho da sombra projetada, do ângulo de incidência, né? E você calcularia o tamanho do mastro. Mas é estranho dizer que o mastro tem esse tamanho porque o Sol incide nesse ângulo e porque a sombra tem esse tamanho e porque, por leis da geometria, esse mastro tem o tamanho que tem. Por que é estranho? Porque a gente pensa intuitivamente, né, a nossa intuição metafísica aqui é de que a sombra só existe por causa do mastro, mas o mastro existiria independente da sombra. Então, explicar a altura do mastro a partir da sombra parece estranho, né, se você coloca numa versão mais causal, né, que é a explicação como uma espécie de causa. Porque, em muitos casos, é isso que acontece. Você tem certas forças, né, por exemplo, você quer explicar um movimento a partir de forças, né, pegando leis de Newton, por exemplo, você tem certas forças atuando, a gravidade, por exemplo, atuando, e ela explica o movimento de queda livre. Isso significa que a gravidade causa a queda livre. Né? Então, essa ideia de que as leis mais certas condições implicariam o fenômeno a ser explicado, muitas vezes é entendido numa situação causal, de termos causas e que se essas causas estiverem lá presentes, mas outras condições que favoreceriam, né, essa atuação causal, tornariam
não só possível, mas necessária, a existência daquele fenômeno. Então isso é um primeiro problema a ser colocado para a explicação, essa ideia de explicação hempeliana, tá? Esse modelo de cobertura por leis. Então, já que a gente entrou nesse tema da causalidade, a gente pode voltar a um autor que foi, sem dúvida, um dos grandes problematizadores da ideia de causalidade. E ele problematizou justamente porque ele tem uma conexão muito grande com o empirismo. O nome desse autor é David Hume. Nós já falamos sobre ele quando citamos o problema da indução. Todos os raciocínios que se referem aos fatos parecem fundar-se na relação de causa e efeito. Apenas por meio dessa relação ultrapassamos os dados de nossa memória e de nossos sentidos. Um homem, ao encontrar um relógio, ou qualquer outra máquina numa ilha deserta, concluiria que outrora havia homens na ilha. Todos os nossos raciocínios sobre os fatos são da mesma natureza. E constantemente supõe-se que há uma conexão entre o fato presente e aquele que é dele inferido. Ousarei afirmar, como proposição geral, que não admite exceção, que o conhecimento dessa relação não se obtém em nenhum caso por raciocínios a priori, porém nasce inteiramente da experiência, quando vemos que quaisquer objetos particulares estão constantemente conjuntados entre si. Apresente-se um objeto a um homem dotado, por natureza, de razão e habilidades tão fortes quanto possível. Se o objeto lhe é completamente novo, não será capaz, pelo exame mais minucioso de suas qualidades sensíveis, de descobrir nenhuma de suas causas ou de seus efeitos, mesmo supondo que as faculdades racionais de Adão fossem inteiramente perfeitas desde o primeiro momento, ele não poderia ter inferido da fluidez e da transparência da água que ela o afogaria, ou da luz e do calor do fogo que este o consumiria. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos tanto as causas que o produziram como os efeitos que surgirão dele. Nem pode nossa razão, sem auxílio da experiência, jamais tirar uma inferência acerca da existência real e de um fato. Como vocês podem ver, ou puderam ler e acompanhar, Hume ele entende que é somente na experiência, né, que podemos tirar a ideia de causalidade. Que sem o recurso a vários experimentos, a vários momentos em que certos fenômenos foram observados conjuntamente com outros fenômenos, não se poderia intuir aqui que uma coisa é causa e outra coisa é efeito, não simplesmente pela análise de certas qualidades de um objeto, né? É só então com a repetição, é só com a frequência com que isso ocorreu, né, no passado, que nós temos algum tipo de condição de falar de causas e efeitos. Com isso, ele quer dizer que não é por raciocínios a priori. Isto é, não é por meio de uma análise lógica que se encontra o que são as causas e o que são os efeitos. É somente por uma regularidade empiricamente verificada. Tá? E o problema aqui é justamente o fato de que qual era a definição de causalidade até Hume, ou a definição de causalidade que Hume quer criticar. A ideia de que existe uma relação de necessidade entre a causa e o efeito. A ideia de que sempre que a causa acontece, o efeito acontecerá necessariamente sendo aí uma verdade a priori. Muito bem. O problema é que se você for para a experiência, você vai encontrar sim a frequência com que um objeto ou um fenômeno acompanha outro fenômeno, mas você não vai encontrar aí essa relação de necessidade. Essa relação ela não é empiricamente verificada. Tá? Você não pode, simplesmente por meio de raciocínio a priori, isso é, por meio da analítica racional, você inferir que uma coisa causa outra. Você vai fazer isso a partir da experiência. Mas a experiência mostra, a experiência só te dá verdades contingentes. A experiência só te dá verdades contingentes, porque tudo que é verificado empiricamente
poderia não ser o caso, né? Não implicaria nenhum tipo de contradição, segundo Hume, pensar o oposto. Aqui é uma questão que precisa lembrar que uma verdade analítica, ela se negada, gera uma contradição. Então, você pensar que o triângulo tenha 3 lados e que a soma dos ângulos internos dele dá 180 graus, isso é uma verdade analítica. Não é preciso examinar vários triângulos para saber disso. Você faz uma prova matemática disso. Você tem uma prova empírica, você tem uma prova racional, analítica disso, certo? E supor que um polígono não tem 3 lados significa que ele não é triângulo, né? Você não pode pensar um triângulo que não tenha 3 ângulos, certo? Isso tornaria o triângulo uma outra figura. Então haveria uma contradição, mas você pode pensar que em algum momento o pão não alimente, ou que a água não afogue, ou que o sol não nasça amanhã, sem contradição. Então a marca do raciocínio, a marca das verdades empíricas, aquelas que são obtidas mediante a observação, né, de fenômenos, é que ela só te dá verdades que são contingentes, nenhuma verdade é necessária, segundo Hume. Tá? Isso vai ser questionado por alguns autores contemporâneos. Mas segundo Hume, não. Então a gente tem aqui que a verdade sobre causas e efeitos não pode ser uma relação necessária, já que é empiricamente que a gente descobre essas relações. No entanto, essa descoberta ela é problemática, já que, na verdade, é a observação empírica da conjunção constante de 2 eventos, mais o hábito de esperar que essa conjunção continue ocorrendo, né, futuramente, é que torna possível falar de causação em Hume. Então, causas são extremamente. Falar de causas é extremamente importante em ciência, né? A gente tem várias das explicações científicas são explicações causais, são explicações do que causa o que, do que provocou o que, certo? E o problema, se a gente assume, né, essa ideia de regularidade mais o hábito, que é o que o Hume sugere estar por trás das nossas relações causais, alguns problemas, portanto, né, dessa utilização dessa ideia de regularidade, como o Hume sugere, mais o hábito, né, que é um aspecto psicológico para explicar o modo como nós pensamos a causação, a causalidade, é porque, primeiro, é difícil distinguir entre leis e regularidades que são meramente acidentais. Então, um segundo problema seria a direção da causalidade. Eu vou explicar um pouco esse problema também mais adiante. E o terceiro problema seria os casos em que nós temos apenas aumento da probabilidade do efeito. E, nesse caso, se contaria ou não como uma causação. Bom, então o problema da regularidade acidental é o fato de que, às vezes, algumas regularidades podem ser apontadas sem que com isso se pense está falando de causas e efeitos. Por exemplo, um livro estar sobre a minha mesa aqui é indicador, né, com frequência, né, os livros encontrados na minha mesa são meus. Então, encontrar um livro na minha mesa é um indicador muito, muito sério de que esse livro é meu. Mas é meramente acidental que estar na minha mesa esteja relacionado com ser meu. Por que é acidental? Primeiro, porque é possível que vários objetos nessa mesa não sejam meus. É possível que um livro esteja emprestado, etc., para mim. Então não é estar na mesa que causa a relação desse livro comigo, de ser meu, certo? É uma regularidade. Então, com muita frequência, eu acredito, inclusive, que nenhum livro que já tenha parado aqui na minha mesa seja de outra pessoa que não eu mesmo. E, no entanto, estar na minha mesa não causa nenhuma relação comigo. É meramente acidental que isso aconteça. Uma resposta
a esse problema da acidentalidade, da regularidade que não é, que é acidental em diferença à regularidade nômica, né, que gera leis da ciência, é que justamente as leis seriam generalizações verdadeiras que tomaríamos como pertinentes a um sistema ideal de conhecimento, como propõem Ramsey e Lewis. Eles pensariam, por exemplo, que estar na minha mesa não é base para uma ciência aceitável. A ebulição da água, por exemplo, ocorrendo a 100 graus Celsius, decorre de leis sobre a fusão molecular, ao passo que estar sobre a minha mesa não é qualquer padrão de ciência aceitável. Outro tipo de resposta é assumir que a regularidade acidental e a relação causal, entre essas duas coisas, há mesmo uma diferença metafísica. Alguma coisa de necessidade mesmo entre a ocorrência de uma causa e a ocorrência de um efeito. Tá? O problema dessa resposta é que ela volta àquilo que o Hume quis de toda maneira evitar. Hume quis evitar falar de causação como uma questão de necessidade, como um evento necessário. Uma causa ocorrendo, necessariamente o efeito ocorrerá, porque simplesmente ele acha que esse tipo de verdade necessária não é passível de ser descoberta pelos sentidos, né? Então, essa seria uma primeira resposta a esse primeiro problema da regularidade acidental. Bom, há um problema da direção da causação. Em que consiste esse problema? É que a mera conjunção constante, que é o que o Hume sugere como resposta, não explica como distinguir o que é causa e o que é efeito. Porque se A é regularmente acompanhado por B, imagina o fenômeno A, tá? O calor e a dilatação do metal. Né? Sempre que o calor acontece, o metal se dilata, como é que eu sei que é o metal que é efeito, a dilatação do metal é efeito do aquecimento desse metal, e não o inverso, que o aquecimento é efeito da dilatação do metal? O que faz com que eu saiba o que é causa e o que é efeito nesses casos? Bom, alguém poderia dizer, o tempo. Há uma direção do tempo, da causa para o efeito. Né? Então, as causas seriam sempre anteriores temporalmente aos efeitos. Mas isso é um problema sério, porque tem alguns efeitos que são de uma causa comum. Uma única causa gera dois efeitos que, por exemplo, o raio, né? Você tem aí o raio, uma descarga elétrica que gera um raio, um clarão, e logo em seguida você ouve o trovão, o estrondo, e o clarão não é causa do estrondo, mas ambos têm uma causa comum, que é a descarga elétrica que gerou tanto o clarão quanto o estrondo aí que você escutou. Então, existe um problema, né? Como é que eu explico a direção da causação dessa forma? Se há há efeitos variados de uma única causa, você tem esse problema de explicar o que é causa e o que é efeito, porque regularmente, se você pegar a teoria do Hume, né? O raio e o trovão, raio, trovão, raio, trovão, você pode dizer que um causa o outro. E se você tomar a seta do tempo como uma explicação para distinguir efeitos e causas, você erra nesses casos, né? Bom, uma explicação, uma sugestão dada por David Lewis, mesmo que falou da regularidade das leis, o mesmo que nós citamos no slide passado, ele vai dizer que nós podemos resolver o problema assumindo que essa assimetria da causalidade é derivada da assimetria de sobredeterminação. O que ele quer dizer com isso? Que há vários efeitos de uma única causa, mas dificilmente há várias causas para um único efeito. Tá? Então, você tem aqui, é muito mais provável que pega uma situação comum, uma situação como um atirador. O atirador está mirando e aí ele atira no alvo. Então ele tem
o suor na testa, o barulho, o alvo sendo perfurado, há uma série, a pólvora na sua mão, há uma série de traços que o fenômeno do tiro deixa para o futuro, né? Então, claro que se não perfurar o alvo, mas no entanto teve todos os outros efeitos, né, como a pólvora na mão, o cheiro, né, da pólvora, o suor e o barulho, etc., né, o disparo, o clarão, todos esses efeitos do tiro, eles estarão presentes ali. Mesmo que um desses efeitos não apareça, não seja observado, você pode dizer que o tiro causou todos os outros efeitos. O que acontece é que é muito mais difícil uma pessoa morrer ao mesmo tempo de um tiro e de um raio, que ele seja atingido ao mesmo tempo por um raio e por um tiro, de modo que a morte, que é o único efeito dessas duas causas distintas, tenha acontecido. É muito menos provável haver um caso como esses na realidade do que casos em que há vários efeitos de uma única causa. Então ele vai sugerir que essa assimetria é uma assimetria de sobredeterminação. Né? É raro, então, que eventos no presente sejam sobredeterminados por eventos do passado, e o presente é comum que ele seja sobredeterminado pelo futuro, já que há vários efeitos possíveis de uma única causa e que poderia explicá-la. Então, a ausência de alguns dos efeitos não implica a ausência da causa, já que os outros traços estão ali presentes. O Rauschenbach ele também apresenta uma ideia parecida com a do Lewis, mas com uma variante probabilística, porque ele vai sugerir, então, que causas distintas elas não são correlacionadas estatisticamente, enquanto os efeitos distintos de uma única causa são. Então a gente pode explicar, por exemplo, que tomar café e fazer uso de um certo antibiótico amarela os dentes. Mas não há nenhuma correlação estatística entre tomar café e tomar antibióticos, certo? Então isso mostra que nós estamos falando aqui de eventos que são acidentais, né? Tomar café e antibiótico. No entanto, quando a gente fala que exercícios físicos, falta de exercícios físicos podem levar à obesidade e a problemas respiratórios, você vai encontrar mais uma correlação estatística entre pessoas que possuem obesidade e pessoas que possuem problemas respiratórios. Então, nesses casos, os efeitos são probabilisticamente dependentes, as causas distintas não. E com isso você poderia explicar, por exemplo, o que é causa e o que é efeito a partir dessa ideia de seta do tempo. Sem usar a seta do tempo, porque senão a gente entraria naquele problema do Hume, de dar uma explicação circular, certo? Bom, a terceira questão é sobre causação probabilística. Algumas pessoas perguntariam, mas aqui, e quando eu tenho simplesmente uma lei estatística? O que sobra? Como é que eu posso falar de causa se eu tenho leis estatísticas muitas vezes? A gente está falando, por exemplo, de biologia, medicina, de farmacologia em geral. Nós não temos resultados 100% alcançados em todos os casos. Nós temos uma variação estatística aqui. Né? Então, é claro que quando a ciência, o modelo de ciência que todas as outras deveriam seguir era a física, o modelo de determinístico, né, de causas e efeitos, em que os efeitos seguem-se necessariamente das causas, era muito comum. E talvez havia mais dificuldade de se falar em causação probabilística. Mas à medida que a biologia vai se tornando cada vez mais importante e outros ramos associados, né, a outras ciências que são muitas vezes estatísticas, a própria economia inclusa, mas nós temos eventos que aumentam a probabilidade do efeito. A questão toda é saber, então, basta isso ocorrer? Bom, o Salmon diz que sim, basta isso. O próprio
Karl Hempel também levantou essa questão na inferência estatística. Talvez seja simplesmente o fato de que a, a ocorrência da causa aumenta a probabilidade do efeito, já pode ser considerado um fator causal, talvez em grau um pouco menos rigoroso quando se pensa em leis determinísticas, mas sem dúvida é ali algum fator importante, já que o efeito se torna potencialmente maior ou probabilisticamente ele ocorre mais. Muito bem. Há um outro problema que pode ser lançado, é essa noção de leis de cobertura do Hempel. E essa tradição Humeana, né, que o Hempel tenta continuar. Foi proposto por Nancy Cartwright em 1983, um livro chamado How the Laws of Physics Lie, que em português livre seria Como as Leis da Física Mentem. Nancy Cartwright é uma filósofa inglesa. Ela propõe que a nossa interpretação, tanto desse modelo de lei de cobertura, é uma interpretação meio errônea, tá? Porque ela sugere esse modo, né, de modelo de explicação hempeliana. Ele sugere que um fenômeno, um determinado fenômeno empírico, ele é causado por leis que fazem parte da natureza, mas certas condições específicas, certo? Então, isso é problemático por algumas razões. Primeiro, para Nancy Cartwright, nós temos sim, leis fenomenológicas são descritivas, mas são restritas a certos fenômenos muito, muito particulares. Então você faz uma observação, você vê um determinado fenômeno ocorrer, você enuncia esse fenômeno numa lei fenomenológica. Este fenômeno aconteceu, aquele outro fenômeno aconteceu. Ela supõe que nesses casos você possa falar de verdades, tá? de descrições adequadas ao observado, certo? Mas quando você vai para leis gerais, o que você tem é que essas leis elas tentam capturar uma gama muito grande de fenômenos num modelo que possa ser expresso em fórmulas matemáticas. Então, essas leis gerais elas seriam bastante abrangentes e, portanto, explicativas, porque a explicação é uma espécie de cobertura, né? O preço a se pagar por leis cada vez mais explicativas, que cobrem cada vez mais fenômenos, é ter leis cada vez mais falsas. Mas por que Nancy Cartwright sugere isso? Ela sugere que essas leis que nós colocamos lá no lei de Boyle, leis da gravitação, leis de Newton em geral, potencial de Coulomb, e aí vai. Várias leis, né, da física são leis ceteris paribus. O que significa essa expressão? Ela significa manter todo o resto igual. Então, a ideia da gravitação, no Newton, por exemplo, é de que a força de gravitação ela é proporcional ao produto das massas que se atraem, né? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas isso só é verdadeiro na ausência de quaisquer outras forças atuando. Então, esse detalhe, na ausência de quaisquer outras forças atuando, é o detalhe, é a cláusula que tornaria verdadeira a descrição de uma lei geral, como essa lei de Newton. E essa cláusula é uma cláusula ceteris paribus, todo o resto igual. O que ocorre, entretanto, é que os físicos fazem, ao tentar descrever um determinado fenômeno, em que atua, por exemplo, ao mesmo tempo a lei da gravidade, da gravitação universal, e o potencial de Coulomb, que é o cálculo das cargas, né, a partir da força de atração ou repulsão das cargas. Então, se você pega dois elétrons, eles têm massa. Então, eles se atraem com força chamada gravitacional.
E eles se repelem com força, com potencial de Coulomb. Tá? Como é que se explica, então, o que ocorre? Em geral, os físicos fazem uma soma vetorial. Né? E essa diferença, no caso dos vetores, que daria uma força que explicaria o movimento real que ali acontece. Só que o potencial de Coulomb é uma lei ceteris paribus. As leis de Newton são leis ceteris paribus. E essa composição de vetores, elas assumem que essas leis funcionam umas nas presenças das outras, o que não é o que a lei sugere. Então, para efeito da argumentação de Cartwright, o que ocorre é uma outra coisa. Você não tem aí uma lei geral da resultante de uma soma vetorial. O que você tem são cada uma dessas leis supostamente verdadeiras na ausência de outras leis, ou na ausência de outras forças. O que Cartwright sugere aqui é que a gente constrói modelos idealizados para tentar unificar leis fenomenológicas em leis cada vez mais gerais que vão cobrindo esses modelos. Então, na verdade, essas leis não são verdadeiras porque elas se referem não à realidade, mas aos modelos. E esses modelos, por sua vez, eles são conscientemente falsos. Eles tentam simplificar, unificar, né, tornar possível estabelecer uma fórmula matemática que permita fazer previsões, sistematizar esses fenômenos. Então, como consequência disso, o que Cartwright sugere é que não é que as leis gerais existam aí e a partir delas é que surge como se elas estivessem escritas num livro da natureza, né? Uma linguagem bem própria de Galileu, né? Como se houvesse um livro da natureza no qual essas leis estavam ali presentes e delas se resultam os fenômenos que nós encontramos. O oposto é que ocorre. É desses fenômenos que são muitas vezes irregulares, muitas vezes não são exatamente a mesma coisa ou muito próximos, mas que se tenta dar uma explicação unificada a partir desses modelos. Ela até chama de modelos de simulacros. Tá? Essa forma de explicação. É uma crítica a esse modelo hempeliano de explicação. Assim, não é que os fenômenos sejam causados por leis escritas no livro da natureza, é que, para fins de sistematização e predição, optamos pela unificação no lugar da precisão descritiva. Bom, a ideia aqui é justamente a de que nós não sabemos que talvez esse modelo que coloque como aspecto, né, da natureza, da realidade, né, aspecto metafísico, aí, de que essas leis talvez não sejam verdadeiras, talvez não seja o caso. Então, Nancy Cartwright, essas explicações em que uma lei geral cobre a outra lei menos geral, e aí essa aspiração por leis cada vez mais gerais, ela é uma expectativa que pode não ser cumprida, e mais do que isso, ela não expressa de fato uma descrição fiel das coisas. Tá? Sob explicação, é isso. Um abraço, até a próxima aula.